Presidente, deputado Eduardo Suplicy, conforme eu já disse anteriormente, vários assuntos ficaram represados essa semana e eu não poderia deixar de falar sobre eles. Um é o aniversário de Taboão da Serra, outro aniversário de Embu das Artes, e o outro assunto foi o Dia da Migração Italiana. Mas, antes de entrar nesses temas, eu quero fazer uma cobrança que me foi encaminhada agora por representantes dos oficiais administrativos, né, que é o projeto deles. Tem um projeto que a Delegacia Geral mandou para a Secretaria de Segurança Pública, e esse projeto ainda não chegou na Casa Civil e, obviamente, não chegou lá, não chegou aqui, né? Então, eu já tenho dito do sofrimento do oficial administrativo, da perca que ele teve quando a sua insalubridade do grau máximo foi para o grau mínimo, né? Houve um prejuízo para todos os oficiais administrativos que trabalham em setores onde são insalubres, né? Porque onde tem pessoas armadas, circulação de presos, né? São ambientes insalubres, e eles foram bastante penalizados com isso. E o salário que, como eles não têm um plano de carreira, né, o máximo que eles tiveram nesse aumento que os servidores tiveram foi os 6%. Como eles ganham menos que um salário mínimo, também não tem muita influência, porque acaba o governo complementando o salário para chegar a um salário mínimo, né? Então, a gente aguarda ansiosamente que o governo mande esse projeto para essa casa para fazer justiça a essa categoria de funcionários públicos tão sofrida e abandonada pelos governos que por aí passaram. Também cobrar o aumento, o reajuste do Vale-Refeição, que continua R$ 12,00. A promessa não foi cumprida, que isso era para ter sido feito ano passado, e várias vezes nós usamos a tribuna para falar e o governo não se coçou, né, se colocou para dar resposta para essa questão. E também o salário dos servidores, dos policiais, né, o salário da segurança pública, porque a data base nossa é março, então nós já estamos entrando em março, já quero antecipar a cobrança aqui do reajuste dos servidores e do reajuste dos policiais. E que não seja como foi o ano passado, né, só para agosto. Eu até usei a tribuna para falar que era uma operação Silver Designer, né, só para agosto, né, que o governo realmente cumpre a data base. Mas, presidente Suplicy, eu quero começar falando do Dia do Imigrante Italiano. Essa semana, o dia 21, foi comemorado aqui o Dia do Imigrante Italiano. De acordo com o Consulado-Geral da Itália, atualmente o Brasil tem 30 milhões de descendentes de italianos. E Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência também é descendente de italiano, o equivalente a 15% da população. É a maior comunidade italiana fora do seu território. Destes, entre 15 e 20 milhões estão no estado de São Paulo. Aproximadamente 797 mil brasileiros também têm cidadania italiana. A procura pelo visto tem sido um caminho utilizado por muitos brasileiros que buscam o caminho inverso de seus ancestrais. Desde 2008, o governo brasileiro reconhece o dia 21 de fevereiro como o Dia do Imigrante Italiano. Em São Paulo, diversos monumentos foram iluminados com as cores da bandeira italiana em homenagem à data. O dia 21 de fevereiro ele foi um marco da migração italiana em massa para o Brasil. Nessa data, em 1874, desembarcaram em Vitória, no Espírito Santo, cerca de 386 italianos, para trabalhar em uma colônia de extração de madeira e cultivo de café. Foi o primeiro fluxo de imigração em massa da Itália para o Brasil. O maior contingente de imigrantes embarcou no Porto de Santos e se estabeleceu em estados do Sul e Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo devem muito aos imigrantes italianos e aos seus descendentes. Uma parte da Itália está em nossos costumes, como a nossa alimentação. Quem não saboreia uma macarronada às quintas-feiras, um nhoque aos domingos e uma pizza às sextas e sábados à noite? Então, fica aqui o nosso muito obrigado às papas e às mamas
italianas. De acordo... bom, eu fiz essa homenagem, quero fazer essa homenagem à comunidade italiana, era para ter sido feita no dia 21, mas não tive tempo aqui nessa tribuna, mas eu não poderia deixar de vir aqui e cumprimentar, né, toda a comunidade, parabenizar toda a comunidade italiana, e quero fazer isso em nome do senador e deputado Suplicy, que é um descendente e que sua família contribuiu muito para a construção, inclusive, da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Então, parabéns a toda a comunidade italiana. Quero falar também, presidente, do aniversário do Embu das Artes. Também, que foi essa semana, né? No domingo, uma forte chuva, a população do Embu das Artes foi atrás do trio elétrico para comemorar o aniversário de 65 anos de emancipação da cidade. A festa também arrecadou 100 toneladas de alimentos entregue ao Banco de Alimentos, que beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade social. A emancipação política e administrativa da cidade de Embu das Artes aconteceu em 1959, por iniciativa de um grupo de lideranças do município. A autonomia foi conquistada após a criação da Associação Cívica de Embu, composta por personalidades de diversas áreas que se mobilizaram pela emancipação. A campanha teve o apoio de Cândido Mota Filho, advogado, professor, jornalista, ensaísta, político e membro da Academia Brasileira de Letras. A primeira eleição municipal para os poderes executivo e legislativo ocorreu no dia 4 de outubro de 1959 e resultou na vitória de Yanis Nemi Basti para prefeito e Carlos Koch para vice, que foram empossados em 1º de janeiro de 1960, junto com os vereadores eleitos. Em 2011, por meio de plebiscito, os moradores decidiram por mudar oficialmente o nome de Embu para Embu das Artes, como sempre foi chamada popularmente por todos. Embu das Artes é a cidade das artes, como foi carinhosamente batizada. Em suas ruas funcionam vários ateliês de artistas e artesãos, que dão todo o charme da cidade. Aos domingos, milhares de pessoas visitam a feira de artes, onde as produções artísticas e artesanais são comercializadas. Pelo censo de 2022, a população era de 250.691 habitantes. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 33 e 16.645 municípios. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 116 e 30 de 5.570 municípios. Parabéns a Embu das Artes pelos seus 65 anos. E parabéns a toda a população de Embu das Artes. Ainda tenho 2 minutos e eu não posso deixar de falar de Taboão da Serra. Eu nunca morei em Taboão da Serra, mas eu tenho uma afinidade muito grande com Taboão, porque durante o período em que eu lecionei, praticamente 5 anos, eu passei dando aulas na escola Reinaldo Falheiros, a Escola Estadual Reinaldo Falheiros, que fica na região de Pirajussara, no Taboão da Serra, né? Então, também Taboão da Serra completou 65 anos de emancipação administrativa nessa semana. O povo trabalhador da cidade está de parabéns pela municipalização de um trecho de 6 quilômetros. Inclusive, o ministro teve lá, o ministro da cidade esteve lá, juntamente com, inclusive, os deputados aqui dessa casa, né? E ele municipalizou 6 quilômetros da BR-116, que cruza ali o Taboão da Serra, e que vai ser feito passagem de níveis para resolver o problema do trânsito, né, do congestionamento ali na região de Taboão da Serra. Eu até fui convidado pelo o deputado Eduardo Nóbrega para estar presente, mas não pude, mas quero deixar aqui os parabéns para Taboão da Serra e também ao deputado que esteve presente lá nessa sessão, nesse ato solene lá no Taboão da Serra, onde houve essa municipalização desse trecho de 6 quilômetros. Taboão da Serra tem 273.542 habitantes, segundo o censo de 2022, com salário médio mensal de 2,6 salários mínimos. É uma região com problemas estruturais próprios da ocupação
territorial desordenada, tal como ocorreu com a maior parte das cidades da região metropolitana. A cidade é estratégica para o desenvolvimento da zona sudoeste da região metropolitana de São Paulo. O município é limítrofe com os bairros de Campo Limpo, Butantã e Vila Sônia, além de ter divisa com o município de Embu das Artes. Segundo a prefeitura do município, a história institucional de Taboão se inicia em meados do século XX. A história da região onde se insere tem suas raízes no processo de colonização e na construção multifacetada dessa cidade metrópole. Desde os seus primórdios, a origem da cidade de Taboão da Serra está diretamente ligada à colonização da Igreja Católica através do processo de aculturação e catequização dos indígenas em aldeamentos. Deles surgiram de algumas vilas e caminhos que foram criados para o escoamento dos produtos agrícolas. Os nomes de vilarejos como Embói, Carapicuíba, Cutia e Itapecerica atestam essa presença. O nome Taboão já era utilizado na documentação oficial desde o século XVIII e vem do fato da região existir uma planta denominada taboa, que cresce em locais de muita água, por exemplo, no cruzamento do córrego Poá com o Pirajussara. A taboa é conhecida como capim dos brejos, planta bastante rústica, que está presente em vários pontos do planeta. Em Tupi, os indígenas chamavam tal planta de periperi. Diferente da grande maioria das cidades que nasceram em torno de uma igreja, Taboão da Serra surgiu a partir de 3 diferentes núcleos de povoamento, o que chamamos de Centro Velho e que se constitui hoje no Jardim Santa Luzia e seus arredores. Teve origem na antiga chácara dos Padres Carmelitas, Igreja de Santa Terezinha, antiga venda do seu Zeca, José André de Moraes, e na velha bomba de gasolina de Dona Luísa Andrade. Outro núcleo foi no Pirajussara, onde o processo migratório teve bastante impacto no desenvolvimento econômico e social, proporcionando novos caminhos para a formação da cidade, inicialmente japoneses e italianos envolvidos nas atividades agrícolas e nas olarias, proporcionaram trabalho e sustento para muita gente que veio principalmente de Minas Gerais e do Nordeste a partir de meados do século XX. A região da atual Vila Iase, no Arraial Paulista, é o terceiro núcleo de desenvolvimento, pois entre os anos de 30 e 60 funcionou o Instituto Pinheiros, grande indústria farmacêutica voltada para a produção de vacina nos moldes do Instituto Butantan. O Instituto representou, na época, a industrialização da região. Inúmeras foram as contribuições dessa indústria no alvorecer da cidade de Taboão da Serra, mas talvez a maior delas tenha sido no campo político. A esse respeito, é possível observar a presença de seus funcionários entre os primeiros emancipadores e políticos eleitos da região. Funcionários do Instituto, proprietários de olarias, chácaras e comércio da região, articularam a chamada Comissão dos Nove, que organizou e promoveu o processo de emancipação. Abaixo-assinado, mobilização em torno da Assembleia Legislativa de São Paulo e articulações políticas acabaram por fazer ser votada e aprovada em 31 de dezembro de 1958 a Lei 5.121, que criava os municípios de Taboão e Embu das Artes. Além de outros 7 na Grande São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 1959. No entanto, a data comemorativa do aniversário do município foi definida alguns anos depois, quando a Câmara Municipal aprovou a data de 19 de fevereiro de 1959, data da assinatura como sendo o aniversário da cidade de Taboão da Serra. Eu agradeço o tempo que me foi dado, desculpa o tempo que tive que me exceder, mas eu não poderia deixar de registrar aqui, na tribuna desta Assembleia Legislativa, esses acontecimentos. A homenagem ao aniversário de Embu das Artes, ao aniversário de Taboão da Serra e também a Semana da Comunidade Italiana. Muito obrigado, senhor presidente.